há muitas repercussões por causa da pandemia. O diagnóstico de Covid do presidente acaba afetando o seu trabalho. Então, vamos falar do segundo tema dessa noite, que é o trabalho do vice-presidente. O senhor é o vice-presidente do presidente mais idoso. O presidente Donald Trump terá 74 anos, Biden 77. Isso cria preocupações no povo americano, inclusive por conta da hospitalização do presidente Trump. Vice-presidente, o senhor teve uma conversa ou chegou a um acordo com o presidente Trump sobre procedimentos quando se trata da questão da inabilidade do presidente? E o senhor acha que deveria ter essa conversa? 2 Bom, minutos. Susan, obrigada. Mas eu gostaria de voltar atrás. Obrigada, mas eu quero voltar um pouco, porque a realidade é que nós vamos ter uma vacina, senadora, em um tempo recorde, em um tempo sem precedentes, em menos de um ano. Nós temos 5 empresas que estão em estudos clínicos de fase 3 e estamos produzindo dezenas de milhões de doses. Então, o fato que você continua a destruir a confiança pública na vacina, de uma vacina que surgiu durante o governo Trump, é algo impensável. Senadora, pare de fazer joguinhos políticos com a vida das pessoas. Nós vamos ter uma vacina antes do fim desse ano, é o que acreditamos, e teremos a capacidade de salvar um número incontável de vidas. E essa sua atitude de acabar com a confiança na vacina é simplesmente inaceitável. E eu também gostaria de dizer que a realidade é, quando você fala sobre fracasso nesse governo, nós sabemos o que é fracasso durante uma pandemia. Foi em 2009. A gripe suína chegou aos Estados Unidos. Graças a Deus, acabou não sendo tão letal quanto o coronavírus. Mas antes do fim do ano, quando Joe Biden era vice-presidente dos Estados Unidos, o número de pessoas que contraíram a gripe suína não era 7,5 milhões de pessoas, mas 60 milhões de cidadãos que tiveram a gripe suína. Se ela tivesse sido tão letal quanto o coronavírus em 2009, quando Joe Biden era vice-presidente, teríamos perdido 2 milhões de vidas. O seu próprio chefe da Casa Civil, Ron Klain, disse ano passado que foi pura sorte de que eles fizeram tudo o que era possível de forma errada. E nós aprendemos com isso. Vocês deixaram o estoque nacional estratégico vazio, deixaram um plano vazio. Obrigada, vice-presidente. E eu acho que o povo americano, eu vou dizer, o povo americano pode se orgulhar do que fizemos. E, senadora, pare de acabar com a confiança em relação à vacina. Senadora Harris, a mesma pergunta para a senhora. A senhora teve uma conversa ou chegou a um acordo com Biden sobre procedimentos, sobre a inabilidade do presidente? E se não, ao vencer a eleição, a senhora faria isso? Deixa eu só começar, então. O dia que o Joe Biden me ligou para perguntar se eu serviria como candidata à vice-presidência, talvez seja um dos dias mais memoráveis de minha vida. Eu pensei, em primeiro lugar, na minha mãe, que veio para os Estados Unidos aos 19 anos e me teve aos 25 anos num hospital na Califórnia. E o fato de eu estar aqui sentada hoje, bom, isso a faria muito orgulhosa mesmo. Joe e eu nós crescemos, fomos educados de uma forma muito parecida. Nós temos como os valores o trabalho, a dignidade e a importância de lutar pela dignidade de todas as pessoas. E quando Joe me chamou, eu acho que ele o fez porque ele pensou em uma primeira mulher, eu como primeira mulher, que foi a primeira promotora na cidade de São Francisco e como a procuradora do Estado, a primeira mulher não branca a ser eleita como a procuradora-geral e entrar no Departamento de Justiça. E trabalhamos com grandes gangues, organizações, lutando contra o crime organizado
e em favor dos veteranos. E eu servi aos Estados Unidos como senadora no Comitê de Inteligência, recebi informações secretas importantes do nosso país. Eu viajei ao mundo, encontrei nossos soldados em zonas de guerra. E acho que Joe me perguntou se eu gostaria de trabalhar com ele, de estar na mesma chapa, porque nós dividimos a mesma visão, que é aumentar a confiança do povo americano e unir o nosso país em torno de um valor comum. Obrigada, senadora Harris. Nem o presidente Trump, nem Biden compartilharam informações. Nos últimos debates, tivemos uma recusa de responder algumas perguntas. Esse tipo de informação é o tipo que os eleitores merecem ter? Vice-presidente Pence. Obrigado, Susan. Eu gostaria de dizer, em nome do presidente e da primeira-dama, como ficamos tocados com todas as preces, a preocupação em relação ao presidente, e eu acho que isso é algo emblemático das preces que tivemos por todos os cidadãos que foram afetados pelo coronavírus. Mas o tratamento que o presidente recebeu no Hospital Walter Reed foi excepcional. E a transparência que eles praticaram continuará para que o povo norte-americano tenha o direito de saber sobre a saúde e sobre o bem-estar do presidente. E continuaremos a seguir com isso. Mas eu sou extremamente grato e mais do que um pouco emocionado pelo apoio bipartidário. Senador, eu gostaria de agradecer você, a senhora, e o Joe Biden pela preocupação genuína que expressaram. E eu gostaria de lhe parabenizar, como eu fiz na ligação, nesse momento histórico que foi a sua indicação para a vice-presidência. Eu não esperava estar nesse palco há 4 anos, então eu entendo a sensação. Mas a verdade é que nós temos uma eleição. E no meio deste ano desafiador, e as apostas nunca foram tão altas, e eu acho que as escolhas estão claras. Eu quero passar a palavra para a senadora Harris. Os eleitores precisam saber de mais informações sobre a saúde do presidente. Sim, totalmente. É por isso que Joe Biden tem sido tão transparente, ao contrário do que o presidente vem feito, por exemplo, tanto em termos de registros de saúde, também em relação aos impostos. Nós sabemos agora, por causa do grande trabalho investigativo e jornalismo, que Donald Trump pagou apenas $750 em impostos. Quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, será que são $750 mil? Não, são $750. Agora sabemos que Donald Trump que ele tem dívidas para $400 milhões. Quando eu falo dívida de 400 milhões, significa que você deve a alguém. Então, seria muito bom saber para quem o comandante em chefe, o presidente dos Estados Unidos, para quem ele deve dinheiro, porque o povo norte-americano tem direito de saber. O que isso alterou as decisões do presidente e as decisões tomadas em nome do povo norte-americano ou são decisões tomadas em interesse próprio? É algo que deve ser dito. Joe, ele foi bastante transparente ao longo de todos esses anos. E nós sabemos isso do John. Ele coloca tudo, ele mostra tudo. Ele é honesto, ele é correto. Mas Donald Trump, por outro lado, ele esconde tudo. Obrigada, senadora Harris. Vice-presidente. Eu respeito o fato de que o Joe Biden passou 47 anos na vida pública. Eu também respeito o seu serviço público, senadora. Mas o povo sabe que o presidente Trump é um criador de empregos, um empresário, e pagou dezenas de milhões de dólares em impostos sobre folha de pagamento, sobre imóveis, criou dezenas de milhares de empregos. Ele disse que esses relatórios que vieram a público não são exatos, não são precisos. E ele abriu dezenas de divulgações financeiras. Mas a diferença aqui é que o Joe Biden, em 47 anos de serviço público, comparado com o Donald Trump, que trouxe toda essa experiência no ano passado, há 4 anos, e revitalizou essa economia, reduzindo as regulamentações, reduzindo preços, buscando um comércio mais livre e justo. Obrigada,
Obrigada, E vice-presidente. tudo isso está em risco com Joe Biden e Kamala Harris.